Então, por favor, abrissem suas Bíblias, Efésios capítulo 1, versículo 9. Inicialmente vamos ler este verso, Efésios capítulo 1, versículo 9. Destacando essa primeira parte, importante parte, desse tão precioso versículo. Efésios 1, 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Com a ajuda do Senhor, nós iremos gastar esses 4 tempos juntos, nesse final de semana, focando quais seriam as implicações dessa expressão, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Claro que nós iremos agregar a esse verso outros da própria epístola aos Efésios, que é tão rica neste assunto, e mesmo de outros livros do Novo Testamento. Porque, irmãos, uma convicção como povo de Deus, central, nós precisamos ter. É aquela descrita na palavra de Deus em Provérbios 29, 18. Os irmãos se lembram desse verso, Provérbios 29, 18? Sua primeira parte diz assim: onde ou quando não há profecia, o povo se corrompe. Aquela ideia, aquela palavra ali, profecia, ela seria melhor entendida como visão. O sentido exato é visão. Onde não há visão, o povo se corrompe, talvez na maioria das versões que os irmãos têm aqui nas mãos, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para o significado original dessa palavra, se corrompe. Ele é muito interessante. Significa aquela mulher que faz um coque, um penteado, muito bem feito no seu cabelo, coloca aquelas coisas para manter aquele coque no seu lugar, aquelas grampos de cá e grampos de lá e grampo dali, não é? E num dado momento, então, ela tira aqueles grampos, e o que acontece quando tira aquele grampo? Todo o cabelo se desmonta, todo o cabelo se desalinha. Esse é o exato sentido dessa palavra. Então nós poderíamos dizer assim: onde não há visão, o povo fica desalinhado. Onde não há visão, o povo fica despenteado. Como nós carecemos, pela graça do Senhor, que esta expressão do verso 9 de Efésios 1 seja realmente capturada por nós, em realidade espiritual, desvendando-nos. Os irmãos já pensaram que no que cabe ao nosso Senhor não há nenhum problema com relação a isso? Será que Deus, segundo esse versículo, é um Deus que em Cristo nos encobriu coisas? Claro que não. A primeira palavra diz desvendando-nos. Nós sabemos que a revelação de Deus em Cristo foi plena, absoluta, completa. Ele não reservou nada da sua igreja, desvendando-nos. Se você ler esse texto de Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, você vai observar que não há nenhum ponto nesse longo texto, nenhum ponto. Você só tem aí interrupções de frases, mas nenhum ponto, porque não há nenhuma conclusão até o verso 14. Então, desde o verso 3, quando Paulo começa dizendo: esse Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é bendito. É a primeira expressão que ele usa no verso 3. Bendito, abençoado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E até o verso 14 ele vai designar quais são essas bênçãos. Então ele diz que ele nos escolheu nele. Maravilhosa bênção da soberana eleição de Deus em Cristo Jesus. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Depois ele vai dizer que em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então ele vai falar não só da predestinação, mas vai falar da adoção. Adoção de filhos. Um grande assunto na Bíblia. Adoção. Ele nos deu o seu Espírito e nos tornou filhos crianças, e pelo trabalhar do seu Espírito nas nossas vidas, revelando Cristo, o seu desejo é que sejamos filhos adultos, maduros. A adoção de filhos. Esse é o sentido da palavra em Efésios. Depois ele vai seguindo e diz que ele nos deu, pelo seu sangue, remissão de pecados. Outra grande e maravilhosa bênção. Pela riqueza da sua graça. Não é assim? Graça que ele nos concedeu no amado,
Veja todo o texto aí a partir do verso 3. E então ele chega no verso 9, onde nós focamos, e ele menciona mais uma bênção. A eleição, a predestinação em amor, para a adoção de filhos, a remissão de pecados. Ele vai mencionando, e quando chega no verso 9, ele designa mais uma no meio dessas gloriosas bênçãos que se estendem até o verso 14. E esta bênção espiritual em Cristo, do verso 9, é revelação. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, irmão, no que concerne ao nosso Senhor, nada ficou reservado. Tudo foi amplamente revelado. Agora, irmão, nós precisamos ter entendimento de uma coisa. Quando o nosso Senhor no Sermão do Monte disse assim: não deis aos cães o que é santo, e nem aos porcos as vossas pérolas. Nós precisamos compreender, e muito, como igreja, que revelação não é apenas algo que, digamos, cai do céu a nós. Nosso Senhor, Ele não lança pérolas aos porcos, para usar a sua própria expressão. Não que nós sejamos porcos, nós somos santos, somos seus filhos. Mas o Senhor deposita mais e mais clareza dessa sua revelação, desse seu desvendar, na proporção exata e na medida exata da busca e do desejo do coração, então, anelante. É nessa medida que ele deposita a revelação. Agora, o que nós entendemos por revelação? Acho que a primeira coisa importante para avançarmos durante esse final de semana é compreendermos essa palavra desvendando-nos, porque ela fala de revelação. Como você definiria revelação? O que é revelação? Eu penso, irmãos, que revelação é uma abertura. Revelação é uma abertura desse grande reino da realidade espiritual reunida na pessoa de Cristo. Não há revelação fora da pessoa de Cristo, porque Cristo é a revelação de Deus. Ele é o Logos de Deus, o Verbo, e como Verbo ele é a revelação. Então o que é revelação? Revelação é uma abertura. Quem faz essa abertura? O Espírito Santo. Ele é o revelador. Revelação é uma abertura pelo Espírito Santo desse grande reino invisível da realidade espiritual reunida na pessoa de Cristo. Esse é meu entendimento de revelação segundo a palavra de Deus. Então, quando Paulo usa essa expressão desvendando-nos, ele está dizendo: o Espírito Santo foi enviado do céu, habita em nós e é e será fiel em cumprir o seu propósito. Qual? Abrir o grande reino da realidade espiritual reunida na pessoa de Cristo. Qual é então a nossa posição diante disso? Qual deve ser o nosso desejo? Lembra aquele versículo do salmista, por exemplo? Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Ele compreendeu isso. Ele compreendeu que de alguma maneira da parte de Deus, esse era o desejo de Deus. Mas ele compreendeu que da parte dele, esse deveria ser o desejo dele. Então ele diz: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da sua lei. Irmão, esse tem sido um assunto de oração diária, cada manhã, cada dia para nós. Cada dia que nós amanhecemos, essa é a nossa oração: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da realidade espiritual reunida na pessoa do teu Filho. Irmãos, quanto mais nós fazemos isso, mais o Espírito Santo é aprazido, porque esse é o desejo do seu coração. Ele é o revelador. Então, quando Paulo usa essa palavra aqui no plural, ele não está dizendo que foi revelado apenas a ele. Ele vai dizer no capítulo 3 que o discernimento dele no mistério de Cristo era amplo. Ele recebeu clareza absoluta quanto à revelação do mistério de Cristo. Ele mesmo vai dizer isso no capítulo 3 dessa epístola. Mas quando ele usa aqui a palavra no sentido coletivo, ele está dizendo que essa é uma bênção da igreja. Porque esse bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que abençoou Paulo e vocacionou Paulo apenas. Ele é o bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos escolheu nele. E nos predestinou. E nos redimiu e nos desvendou o mistério da sua vontade. Então, irmãos, qual seria o ponto mais focal que nós como igreja temos carecido no nosso dia? Não tenha dúvida. Visão.
Porque quando não há visão, o povo fica desalinhado. E se há uma coisa que nós temos visto no cristianismo atual, é desalinho. É desalinho com a verdade revelada na pessoa de Cristo. É desalinho no que concerne a vida corporativa. É desalinho no que concerne a adoração. É desalinho no que concerne a oração. É desalinho no que concerne a louvor. É desalinho no que concerne a maioria dos assuntos espirituais. Mas por quê? Se ele não desvendou o mistério da sua vontade, como revelado em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Eu creio que, de modo geral, nós não temos tido desejo de receber revelação nenhuma. Nós sabemos como fazer, nós sabemos o que fazer, nós sabemos quando fazer. E se formos honestos, falando como igreja em geral, nós precisamos admitir que nós queremos convidar o Espírito Santo para assistir o nosso culto, para contemplar a nossa vida da igreja e quão bem nós sabemos fazer as coisas. Mas o Espírito Santo não tem essa posição. Ou ele assume uma posição de senhorio absoluto no viver da igreja, e nós iremos experimentar o que isso significa na prática, vivendo vidas no Espírito, servindo no Espírito, amando-nos no Espírito, edificando-nos no Espírito, ou então nós sim ficaremos aquém do que o Senhor nos proporcionou em Cristo Jesus. Da parte dele, tudo está certo, mas da nossa parte, muita coisa está errada. Então, quando o apóstolo Paulo diz que ele nos desvendou o mistério da sua vontade, ele menciona essa bênção que não é em nenhum sentido menor do que todas as outras que são mencionadas até o verso 14. Ele vai dizer logo à frente, do verso 9, se você olhar aí até o final, verso 13, por exemplo, que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, veja a outra bênção espiritual em Cristo preciosa. Né? Nós cremos na palavra quando ela nos foi pregada. Não havia fé em nós, mas o Espírito Santo usou a palavra e gerou fé em nós. Né? E crendo, o que aconteceu conosco? Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E o que esse Santo Espírito da promessa é? Ele é um antigozo, penhor, como diz aí, da herança, ou até ao resgate dessa herança do Senhor, que é o seu povo, a sua propriedade para o louvor da sua glória. Então você vê quantas bênçãos podem ser mencionadas aí. E nós então vamos gastar, com a ajuda do Senhor, esse final de semana, focando essa do verso 9, em especial, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Por quê? Para que, de novo, com a ajuda do Senhor, nossas vidas possam ser alinhadas. Vidas pessoais, vidas familiares e, especialmente, vida corporativa, a vida da igreja. Porque, irmãos, eu penso que de muitas maneiras nós temos entendido mal o propósito do Senhor. Parece que de alguma maneira nós achamos que o desejo de Deus é edificar grandes vidas. O que nós costumamos chamar de grandes santos, ou talvez de grandes servos. Mas quando você olha a palavra de Deus com cuidado, você vê que essa não é a intenção do Senhor. A intenção do Senhor é edificar uma grande noiva, um grande corpo. O apóstolo Paulo, quando olhou para aquela igreja, aos Coríntios, escreveu para ela, ele disse assim, se você quiser acompanhar, 2 Coríntios capítulo 11, um maravilhoso verso. 2 Coríntios capítulo 11, 2 versos, versos 2 e verso 3. Paulo diz assim, eu zelo por vós. Quem é esse vós? Igreja, a igreja de Corinto. O que é zelo? Zelo é aquele ciúme santo, é aquela coisa que arde interiormente, por Deus e em Deus. Eu zelo por vós com zelo de Deus. Olha o que ele diz. 2 Coríntios 11, 2. Que zelo é esse? O que significa esse zelo? Como continua o versículo? Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, para um só esposo, que é Cristo.